Olá, boa noite, paz e bem, Deus abençoe vocês. Que bom poder estar aqui nessa noite para poder falar sobre medo. Eu rezei muito para isso, pedi muito a Deus para que pudesse conduzir essa live, me inspirar, colocar palavras de sabedoria, de discernimento no meu coração, nos meus lábios, para que eu pudesse ajudar. Agora há pouco, antes de começar a live, né? A Bruna me perguntou, e aí, tá ansioso, tá nervoso? Aí eu falava com ela, não, Bruna, eu só estou querendo realmente que dê tudo certo para que eu possa ajudar as pessoas, né? Ajudá-las a enfrentarem seus medos, a romperem com os medos e viverem uma vida mais livre, uma vida mais em paz, mais feliz. É isso, né? Então, que bom que você está aqui. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Muita paz para você. Hoje, o dia inteiro, né, me veio uma música. Você deve ter percebido que as nossas lives essa semana estão bem diferentes, né? A maioria delas não tem negócio de música e animação e orações, nada disso. É só a pessoa ali falando, rezando, partilhando. E a música que me veio hoje durante o dia inteiro foi: porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. E é o que realmente acontece, é que muitas vezes a falta de fé nos leva a ter medo. O medo, por várias situações, é a falta de fé, a falta de confiança em Deus, de confiança no Senhor. E o que pega muitas vezes a gente indo lá no fundo, lá na raiz e tantas outras coisas de não confiarmos em Deus, é porque às vezes nos passaram um Deus completamente errado, uma imagem de Deus completamente errada. Ou então pessoas que nos falavam de Deus deram tanto testemunho ruim, tanto testemunho terrível, que nós passamos a não confiar muito em Deus, a não acreditar muito em Deus. A não acreditar que realmente Deus possa fazer alguma coisa diante de uma pessoa que fala tanto de Deus, mas dá testemunho ruim. E aí o que acontece? Eu vou perdendo a fé. E se eu vou perdendo a fé, os medos vêm, com certeza. Se eu não acredito em Deus, eu vou acabar acreditando muito nas sugestões que o demônio me faz. Acreditando mais no mundo do que em Deus. E o demônio, como é o pai da mentira, evidentemente, ele vai me convencer dos medos, vai me deixar com medo. Medo também, muitas vezes, é gerado pelos apegos. Oh, meu Deus! Uma das principais raízes do medo são os apegos. Apego à própria vida, não estou falando que você não deva preservar sua vida, mas apego à sua vida, e que aí tem aquela passagem, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Acaba perdendo. Tem tanto medo de perder a vida que perde a própria vida. E às vezes vive como um morto-vivo no mundo. Mas medo de perder o prestígio, medo de perder a posição, medo de perder pessoas, medo de perder amigos, perder coisas. Quantos medos? Isso tudo é apego. Apego, perder a posição que ocupa, medo. E muitos desses medos também são gerados pela própria vaidade, a vaidade, né? Além do apego tem a vaidade, não posso perder. E o que me vem agora, inclusive para o final, para a gente poder fazer uma oração, vou até pedir a Bruna para poder pegar, se não me engano é a oração da humildade. Ladainha da humildade. Meu Deus, olha, você quer uma arma poderosa contra o medo, a humildade. Às vezes pensamos, né, que o contrário de coragem é medo. Não, o contrário de coragem é covardia, né? Que fique claro isso.
E às vezes pensamos, né, que quem tem coragem não tem medo. Também não. Quem tem coragem é que consegue enfrentar seus medos. Que apesar de estar com medo, consegue enfrentar, consegue seguir em frente. Você quer ver uma coisa muito interessante também? É que aquelas pessoas que creem e aquelas pessoas que têm decisões, tomam uma decisão firme, por causa da decisão, elas se inundam de coragem, de fortaleza, e da virtude da fortaleza, e por causa dessa decisão, determinação, ou seja, determinação, elas enfrentam os seus medos, conseguem romper com os seus medos mesmo, e seguem em frente. Então não quer dizer absolutamente que o medo não existirá, não quer dizer que pronto, não tenho medo de nada, então sou corajoso. Não, minha irmã. Nós temos medo, todo mundo tem medo. Medo é uma coisa normal de se sentir, de ter, é próprio do ser humano, só não pode nos dominar, só não pode nos oprimir. No final também eu vou abrir para perguntas, vou abrir para que possamos partilhar algumas coisas, você faz perguntas. Tomara Deus que eu consiga responder, né? Espero, com a graça de Deus, conseguir responder e poder te ajudar. Mas voltando lá a respeito da decisão, meu amado, minha amada, se nós soubéssemos o poder que tem quando um coração se decide mesmo, se decide em Deus, se decide em Cristo e se decide a seguir em frente e a fazer uma determinada coisa que é a vontade de Deus, pode vir medo, pode vir ameaça, pode vir o que for, você vai conseguir enfrentar. E mesmo com medo, vai conseguir seguir em frente. Então, vamos partir desse princípio. Primeiro, que coragem não é não ter medo. Segundo, preciso crer, esperar no Senhor. E se eu creio, espero no Senhor, mesmo que venham os medos, eu vou vencer. Outro ponto também, quer vencer os medos, as inseguranças, clame o Espírito Santo. Clame, vai clamando. É a ação do Espírito Santo em sua vida que vai te encher de dons, de virtudes, e vai te inundar da virtude da decisão, da virtude da fortaleza, né? que envolve coragem, determinação. A virtude da fortaleza nos traz isso tudo mesmo. Então vamos partindo desses princípios. Temos medo, mas podemos vencê-los com a coragem. Ao contrário de coragem não é medo, é covardia. E os medos, muitas e muitas vezes, determinados medos, nos previnem, nos levam a ser mais prudentes. Sim. Nós só não podemos deixar que o medo nos domine, deixar que o medo venha ser o fator determinante da nossa vida. Só faça as coisas a partir do medo, de jeito nenhum. E tome decisões, principalmente decisões por Cristo. Existe uma passagem lá em Marcos 5, versículos 21 e seguintes, que fala da filha de Jairo e da mulher doente, que padecia de um fluxo de sangue por 12 anos. E aí eles tiveram que ter muita coragem. Tanto a mulher quanto o Jairo tiveram que ter muita coragem. Olha só o que fala aqui. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e à sua vista lançou-se a seus pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força
E voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. A mulher, atemorizada e trêmula, ela estava ali com medo, tremendo de medo, mas a fé e a coragem fizeram ela romper com tudo isso. E mesmo com medo, ela foi em frente. Que naquele tempo, ela era considera uma mulher que estava nessa condição, era uma mulher impura e não podia estar no meio da sociedade, junto das pessoas. Então ela estava correndo um risco imenso ali. Um risco imenso, mas assim mesmo, ela, por fé, coragem, foi em frente. E olha, tocou em Jesus. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem, minha irmã, para tocar em Jesus. Só que tocar em Jesus não é só tocar em Jesus para ser curado, mas tocar em Jesus significa tocar na verdade. E aí? E conhecer a verdade começa a trazer responsabilidade. Então, às vezes, a gente se deixa vencer pelo medo e não quer se ver livre do medo, porque a liberdade nos traz responsabilidade. E, infelizmente, muita gente não está a fim de ter responsabilidade. Então, nós precisamos compreender muito isso e futucar quais são as origens do nosso medo. Quantas origens tem o nosso medo? E, às vezes, uma das origens é: eu não quero ter responsabilidade, por isso eu tenho medo de tudo. Tenho medo de um monte de coisa. Não quero ter responsabilidade. E o medo de uma coisa pode gerar o medo de várias outras também. Precisamos ter cuidado com isso. Se a gente fica dando ouvidos ao medo e vai desistindo de viver as coisas, desistindo de buscar as coisas por causa de um medo. Aí eu desisto de uma coisa, e de outra, e de outra, e de outra, e de outra. Quer ajuda contra o medo? Busca Jesus. Clama ao batismo no Espírito Santo. Clama o Espírito Santo. Então, continuando aqui, né? Mesmo a mulher com medo, contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Eu falo: filho, filha, mesmo com medo, vá em frente, creia. A tua fé te salva. A tua fé vai te levar a superar esses medos, a controlar o medo e parar de ser dominada por eles, né? Mas aí continua a situação. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomoda o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga e olha o que Jesus falou: não temas, crê somente. Não tenha medo, crê somente. E é o que eu falo para você agora em nome de Jesus: não tenha medo, crê somente. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, não tenha medo, creia. Renuncia a tudo aquilo que está minando sua fé. Creia, creia mesmo. Renuncie o que está minando a sua fé. E às vezes é consequência, né? O seu pecado, você vai pecando, 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 e você vai perdendo sua fé. Claro, o pecado vai minar a sua fé. Você começa a deixar que os seus traumas ou várias coisas minem a sua fé. Vai perdendo a fé. Vai julgando, condenando, vai parando de rezar, a fé vai esfriando. Se eu perco a fé, o medo vai tomando conta, o medo vai me dominando. Então, para romper com medo, para ser inundado da decisão de romper o medo, creia. Para crer, eu preciso rezar. Para crer, eu preciso me confessar, porque o pecado vai minando a minha fé. Então, eu preciso confessar-me. Percebe que existem muitas raízes, mas também existem muitas armas. Percebe o caminho que você tem que trilhar? Caminho de fé, de decisão. E aí, para cuidar da fé, para que essa fé não esfrie, e aí você venha a ter medo, o que precisa? Romper com o pecado, romper com os apegos, romper com tudo aquilo que te afasta de Deus. E aí cresce a sua fé. Não ter preguiça de oração. E aí Jesus falou: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esses choros? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talitá cum, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar. Desculpa. Pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados, ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Percebe, meu irmão, minha irmã? Jesus falou: não tema, crê somente. Não tenha medo. Creia mesmo. E mesmo que às vezes te venha o medo a assaltar, porque evidentemente o demônio quer te assaltar de medos, te paralisar, te impedir de avançar. Claro que mesmo que o demônio venha avançar sobre você, semeando no seu coração, na sua vida, o medo, volte-se para Cristo, volte-se para o Senhor e peça a Ele: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu tenho medo, mas eu vou seguir em frente. Mesmo com medo, eu vou seguir em frente. Vou mesmo seguir em frente. Lá em Isaías 41, 8, diz assim, né? Isaías 41, de 8 a 20, vai falando, né, do servo que o Senhor escolheu, que ama. Olha, gente, é linda essa passagem, poderosa, maravilhosa essa passagem. Opa, tá chegando uma aguinha aí, que bom. Obrigado, minha querida esposa. Minha amada esposa está aqui também vendo a live comigo, né? Vendo eu fazer a live, né? Deus abençoe. Lá em Isaías 41, de 8 seguintes, diz assim, olha: mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Nada temas, porque estou contigo. Meu amado, minha amada, creia na palavra de Deus, creia na palavra do Senhor. Mas como você vai crer se você não busca, se você não lê a palavra, não reza, se você não conhece? Como que você vai acreditar que Deus está do seu lado, que Deus te ama profundamente, se você não o conhece? Como você vai amar a Deus se você não o conhece? Precisamos fazer a nossa parte, precisamos mesmo. Se o medo tem te paralisado, tem te dominado, vai aí um caminho. Começa a rezar, mesmo que você não sinta nada, começa a rezar, persevera, seja constante. Eu vou te falar a respeito de uma definição da virtude de fortaleza. Vá em frente, meu irmão, vá em frente, minha irmã, leia a palavra. Cleiton, eu não entendo. Quanto mais eu leio a palavra, mais o Senhor vai me fazer entender. Quanto menos eu leio a palavra, menos eu vou entender. À medida que for crescendo no seu coração o amor pela palavra, Deus vai te dando a graça de entender também. E ler a palavra de Deus é alimentar-se de fortaleza, alimentar-se de coragem, de vida, de fé. E aí você vai vencer. O problema, meu irmão, minha irmã, é que as pessoas acham que os conceitos e as receitas que dão aí para enfrentar o medo, né, estão no mundo, estão nessas coisas, né, no poder, no grito, no berro, estão nas questões psicológicas e nas receitas de coaching, né, e tal. É moda, né, o coaching, moda, que vai disparando aquelas frases de efeito e tal. Meu irmão, Cristo, busque a Cristo mesmo. O coaching está ensinando as pessoas a terem uma fé artificial, mas uma fé só nelas mesmas. Vão quebrar a cara. Vão quebrar a cara mesmo. É preciso realmente se voltar para o Senhor. E aí quer enfrentar o medo? Começa a se alimentar da palavra de Deus. Heróis
heróis da fé, heróis mesmo da fé, homens que testemunharam a fé e que vão te encher de fé também. A palavra de Deus é viva e vai te encher de fé. Então alimente-se. Queremos as coisas sempre muito fácil. Deus nos dá tudo de graça, mas nada de bandeja. A gente precisa fazer a nossa parte também. Então olha só, nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Ah, meu irmão, minha irmã, você deve pensar assim, né? A Cleito não tem medo, né? Ih, minha irmã, meu irmão, quantas e quantas vezes eu sou assaltado por um monte de medos. Um monte de medos. Mas eu não dou ouvidos a eles. Eu não me deixo dominar por eles. Estou com medo? Eu vou com medo mesmo. Ah, não paro não. Está com medo? Vai com medo mesmo. Se lança. Peça ao Senhor, Senhor, dá-me a coragem, dá-me a fortaleza e me ajuda a seguir em frente. Eu creio em Ti, Tu estás comigo, Senhor. E quantas vezes também nós pensamos, né? Nossa, que medo, não vai dar certo. E pronto, Deus mostra ali que está do nosso lado. Quantas vezes você já olhou para um lado e para o outro falando, né? Dessa vez não acaba, dessa vez não escapa, dessa vez não tem jeito. E você chegou até aqui hoje. E teve jeito tudo. E escapou tudo. Ah, Cleiton, mas eu estou passando por uma situação que dura anos. Você já pediu ao Senhor, Senhor, me ajuda a aprender com essa situação? Você já tirou todos os frutos que podia tirar? Está passando? Tem certeza disso? Tem rezado direito? Será que não precisa de uma questão de conversão também na sua vida? Ou está te faltando tomar certas atitudes para vencer essa situação? São tantas origens, tantas coisas. Então, questione e você vai ter essas respostas na vida de oração, na leitura da palavra, na adoração. Oh, meu Deus, quantas e quantas vezes eu entrei na capela com medo e saí determinado. Não sem medo, mas determinado. Enfrentei meu medo e venci. Venci mesmo. Entrei na capela cheio de medo, ali, não conseguindo dar passos direito para resolver aquilo, e saí cheio de fé. Eu creio que tudo posso naquele que me fortalece. Creio e tomei as decisões, tomei as atitudes, vencendo o medo, dominando o medo, e Deus deu as respostas. Ah, como Deus as respostas. E aí no versículo 11 diz: vão ficar envergonhados e confusos todos aqueles que se voltaram contra ti. Quantas vezes ficaram? Serão aniquilados e destruídos aqueles que te contradizem. Em vão os procurarás, não mais encontrarás aqueles que lutam contra ti. Serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem. O inimigo, o pai da mentira, ação dos demônios para te fazer desistir, parar, ter medo de Deus, ter medo de amar, ter medo de dizer sim a Deus, de se entregar, de se lançar em fé no Senhor. Esses inimigos serão destruídos porque Deus está contigo. Nada tema, se entrega a Ele e Ele te dará a vitória. Sim, Ele te dará a vitória. Agora você não pode se deixar dominar pelo medo, de jeito nenhum. E aí ele fala, né? Serão destruídos e reduzidos a nada aqueles que te combatem, pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão. Eu te digo, nada temas, eu venho em teu auxílio. Portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero inseto. Sim, somos pobres vermezinhos, somos míseros insetos. Qualquer coisa nos esmaga, mas quando estamos com Deus, pronto. Esse mísero inseto, esse pobre vermezinho é envolvido do poder e da graça do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Nos tornamos invencíveis. Ô, meu irmão, minha irmã, está lá na palavra em João 16:33. No mundo haveis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. E se eu estou com Cristo, terei coragem. No mundo haverei de ter aflições, haverei de ter medos, haverei de ser atacado, haverei de ter muitos problemas, mas Cristo está comigo, que eu tenha coragem, enfrente isso.
eu com ele serei mais que vencedor. Assim como diz na palavra lá em Hebreus, se não me engano. Enfim, está no Novo Testamento. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Creia e a vitória virá sobre o medo, sobre as questões todas, sobre os problemas, sobre até mesmo o medo de sofrer. E você vai perceber que muitas e muitas vezes o sofrimento te redime, o sofrimento te faz crescer, amadurecer. O sofrimento gera santos. Os sofrimentos geram santos. As dores geram santos. Aquele que não tem medo de abraçar a cruz, tomar a sua cruz e seguir, vai se santificando, cresce na fé, cresce na coragem e vence o mal. Porque se temos a cruz à nossa frente, o mal foge. O mal foge, o mal tem medo da cruz. E fala, portanto, nada de medo, Jacó, pobre vermezinho, Israel, mísero inseto. Sou eu quem venho em teu auxílio, diz o Senhor. Teu Redentor é o Santo de Israel. Vou fazer de ti um trenó, triturador, novinho, eriçado de pontas. Olha só, que loucura! Eu de pobre vermezinho, de um mísero inseto, Deus me transforma num trenó. Trenó que vai pocando tudo, vai pocando o gelo, vai triturando as montanhas de gelo, vai triturando o mal. Calcarás e esmagarás as montanhas, picarás miúdo as colinas como a palha do trigo. Gente, é grandiosa e maravilhosa a palavra de Deus. Tu as joeirarás e o vento as carregará. E o Senhor vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando. Os infelizes que buscam água e não a encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Deus sempre está conosco. E tantas outras palavras que falam, né? Em 1 João 4, que diz, no amor não há temor. O amor lança fora o medo. O que está minando o seu amor? Já falei a respeito de minar a fé, né? E aí se você perde a fé, o medo vai tomando conta. Agora eu estou falando a respeito de minar o amor. O que está minando o seu amor? A falta de perdão? A falta de perdão mata o amor dentro do nosso coração. O demônio coloca na gente medo de amar e medo de ser amado. O orgulho, a vaidade nos leva a pensar, né? Não preciso de nada. Cara, todo mundo precisa de tudo. Ninguém é até um rico que não precisa de alguma coisa e ninguém é até um pobre que não possa dar algo para alguém. Né? Então todo mundo precisa. Tem aqueles também, né, que se acham assim, os próprios deuses. Não, ai da minha família sem mim. Eu que faço tudo. Não. Oh, meu irmão, minha irmã, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. Todo mundo precisa de amar e ser amado. Todo mundo precisa de amar e ser amado. Quanto mais você ama, mais você vai jogar fora o medo. Quanto menos você ama, mais o medo vai te dominar. Ame. Como eu falo sempre, né? Ame. Ame hoje. Deixa eu ver quanto tempo já tem. O tempo passa rápido, Jesus. Já tem meia hora que a gente está aqui nessa live. E tantas coisas que a gente precisa conversar sobre isso. Né? As palavras eu já falei que o medo tem roubado o sonho de muitas e muitas pessoas. Então, o medo é um estado emocional que te leva muitas e muitas vezes a imaginar várias e várias coisas. Você sabia que de 95% para mais dos medos que a gente tem nunca vão acontecer? E você se deixa dominar aí. E ficamos criando muitas e muitas coisas. E o medo gera ansiedade. E a gente fica cheio de ansiedade com aquilo que ainda não chegou. Às vezes já começa a sofrer diante daquilo que não chegou. E começa a criar, né, um monte de situações. Se acontecer isso, e se acontecer aquilo, tal, e acaba não acontecendo nada. Quanto tempo eu perdi imaginando um monte de bobagem, em vez de estar amando, em vez de estar pensando no Senhor, entregando todas essas situações para o Senhor. Olha, gente, tem tanta coisa aqui para falar, mas eu estou com medo de não dar tempo. Não, mas vai dar tempo sim. Olha só. A virtude, aquilo que eu tinha falado, a virtude da fortaleza exige decisão, coragem, generosidade e constância. A virtude da fortaleza, ou seja,
a virtude, clame, peça, Senhor, dá-me a virtude da fortaleza. Vinde, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, dá-me a virtude da fortaleza. Inunda-me da virtude da fortaleza. E outra coisa muito linda, peça ao Senhor a graça de você estar praticando. Aquilo que se pratica várias e várias vezes, né? Muitas vezes torna-se virtude. Então, pratique mesmo vencer o medo. Pratique mesmo romper o medo. Pratique, né? A virtude da fortaleza exige decisão. As decisões que você tomar por Cristo, tome para valer. Tem que ter decisão mesmo. Precisa de decisão. Coragem não é falta de medo. Coragem, mesmo com medo, enfrentar as situações. Generosidade, seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa generosa com as pessoas, seja sempre generoso. Seja generoso naquilo que você dá para as pessoas, sem esperar nada em troca. Seja generoso com todo mundo, seja generoso. Isso tudo vai gerar fortaleza em você. O problema é que a gente quer ter a virtude da fortaleza, mas não toma decisão por Cristo. Quer ter a virtude da fortaleza, mas não faz bem a ninguém. Quer ter a virtude da fortaleza, mas nunca é agradecido. Nunca é generoso com as coisas, com as pessoas. Generoso com Deus, agradecido com Deus. Nunca é generoso. O problema é que a gente quer ter a virtude da fortaleza, mas nunca pratica nada. Sempre está ali parado. E constância. Constância. Para ter a virtude da fortaleza, eu preciso de constância. Então, eu tenho que ser constante na generosidade, na oração, na adoração, rezando o terço. Constante na minha decisão. Eu não posso, hoje eu vou rezar, amanhã eu não vou rezar. Hoje eu vou amar, amanhã eu não vou amar. Hoje eu vou ler a palavra de Deus, amanhã eu não vou ler a palavra de Deus. Hoje eu vou ser bonzinho, amanhã eu não vou ser bonzinho. Hoje eu vou à missa, amanhã eu não vou na missa. Constante, a constância. Eu não sei se você percebeu que desde o início dessa live eu venho falando que dá trabalho você crescer. Dá trabalho você amadurecer. O grande problema é que as pessoas querem ter fortaleza, querem ter coragem, querem ter fé, mas não querem fazer nada para ter isso. Não. Você tem que buscar. Dá trabalho. Ser santo dá trabalho. Então você precisa realmente lutar. Olha só, eu fiz uma listinha aqui, né? Nós temos medo de sermos felizes e aí ficamos infelizes. Pô, que escolha horrível. Medo de ser amado e de amar. Aí acabamos que não amamos. E aí as pessoas ou melhor, temos medo de amar aquela pessoa e ficamos com medo, acabamos perdendo ela. Temos medo de perder e por medo de perder acabamos perdendo de verdade. Temos medo de ser amados. As pessoas querem se sentir especiais, querem nos amar e nós nos defendemos dela. Nós colocamos, não, porque todas as vezes que eu abri o meu coração, que deixei uma pessoa entrar no meu coração, ela me machucou. Peço ao Senhor para que te cure. Perdoe aquela pessoa. No meu primeiro contato com Cristo foi assim, Jesus tocando no meu coração, falando, deixe-me entrar. Eu falei, não, todo mundo que eu deixei entrar no meu coração me feriu. Eu ali resistente, o Senhor falou assim, eu não vou te ferir. Eu deixei ele entrar no meu coração, ele curou as minhas feridas, me provou que nunca me abandona, me ensinou a amar e me ensinou a me abrir para o amor das pessoas também. Então deixe Jesus entrar na sua vida. Temos medo de ser livres, assim como eu falei, liberdade implica responsabilidades, nós temos medo de ser livres e nos deixamos escravizar por um monte de coisas. Um monte de coisas. Temos medo de dizer sim ao Senhor e vivemos escravos. Que escolha péssima. Medo de responsabilidades, medo de Deus, medo do novo. Tá bom assim, tá tudo ótimo, sempre deu certo assim. Tá uma beleza. Meu irmão, minha irmã, eu amo o novo. E aquilo que é novo, Deus sempre é novo. E aquilo que é novo nos faz crescer. E muitas vezes mudar conceitos velhos. E coisas que nós achávamos que era o certo e nunca foi certo. Abra-se ao novo. Abrir-se ao novo te leva a romper com medos.
muitos medos. Às vezes as coisas velhas estão te prendendo, e são essas coisas velhas, esses apegos que estão te levando a tantos e tantos medos. Medo da verdade. Preferimos sempre ficar com aquelas pessoas que vão nos adular, sempre com aquelas pessoas que vão falar aquilo que nos agrada. Não tenha medo da verdade, pois diz a palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Medo de ousar, medo de crescer, queremos sempre ficar crianças, sempre numa fé infantil, num comportamento infantil, num jeito criança de ser. Você é infeliz assim, é infeliz assim. Queremos sempre ter atitudes de criança, uma fé infantil. Isso não te faz bem, não te faz bem, rompa com isso. Medo de acreditar, medo de se lançar. Quantas e quantas vezes eu me lancei, porque o Senhor falou assim: lance-se, Cleiton. Eu me lancei. Meu irmão, minha irmã, os frutos disso são maravilhosos. Caminhar na fé é maravilhoso. Quem crê em mim verá a glória de Deus, diz o Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. E quantas experiências maravilhosas. Medo de viver. Às vezes ficamos carregando por anos e anos e anos, medo de uma coisa acontecer, medo disso ou medo daquilo. E se nós já estivéssemos vivendo, em vez de ficar dando ouvidos ao medo, vivendo, nós não perderíamos tanto tempo com isso. Às vezes passamos 10 anos lá, carregando aquele medo. Se acontecer isso, 10 anos sem acontecer, e você não se movimenta. Se você já tivesse se lançado, teria experimentado tantas e tantas coisas que jamais iriam acontecer. Medo de seguir em frente, de deixar coisas para trás. Meu irmão, não tenha medo de deixar coisas para trás. Se o Senhor hoje me falasse: Cleiton, deixa tudo, deixa a casa de Maria e segue em frente, que eu quero te dar, que eu quero que você vá para outras terras. Estou indo, Senhor. Estou indo mesmo. Então, medo de seguir em frente, medo de romper as coisas do passado, medo de romper com aquilo que te faz mal, porque você pensa assim: se eu romper com isso, como que vai ser? Vai ser lindo, meu irmão, vai ser lindo, minha irmã. Se Deus está te chamando para romper, rompa. Aproveita e fala mesmo: se Deus está te chamando para romper, para entregar a sua vida para Ele, seja aqui no Carisma Encontro, essa é a hora. Manda aí uma mensagem: Comunidade Encontro, eu estou enlouquecido por Jesus e por esse carisma. Quero seguir em frente. Eu quero encontrar a verdade, quero me encontrar, eu quero encontrar a Deus, eu quero encontrar a vida, a liberdade. Medo de perder, já falei, medo de confiar e se lançar, e tantos outros medos. Precisamos ter coragem, ter muita coragem. Todo mundo tem medo. Ter coragem não quer dizer que você não tenha medo, mas é enfrentá-lo e resistir a esse medo. Todo mundo tem medo, mas o importante é não deixar-se dominar por ele, e o caminho para isso é entregar-se cada dia mais ao amor infinito que Deus tem por nós. Isso aqui são frases que o Senhor foi colocando no meu coração para que eu pudesse te falar. Se der medo, vai com medo mesmo. Sendo a vontade de Deus, o medo passa e a graça se manifesta. Os apegos são a fonte dos medos. O amor lança fora todo medo. A fé nos dá a vitória sobre o medo. Jovens de todos os continentes, não tenhais medo de ser os santos do novo milênio, disse São João Paulo II. Não tenham medo. Sejam os santos desse milênio. Sejam os santos desse milênio. A humanidade grita, geme, pedindo a manifestação dos filhos de Deus. Seja esse instrumento nas mãos do Senhor, e na virtude da fortaleza, diga sim, creia e anuncie o Evangelho. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Deus está contigo e nada pode nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. E tudo que nos acontece nos favorece, se não nos aborrece, e a gente agradece. Simples assim, porém profundo assim. Em tudo dai graças, e diante das situações ruins, de sofrimento, de dor, cresça com isso tudo, aprenda com isso tudo, aprenda mesmo e tire os frutos disso.
Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil e que esteja trazendo muito medo para você, se você ama a Deus, o bem virá. O bem virá. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vá em frente. Bom, temos perguntas aí. A Bruna já escreveu. Temos perguntas, né? Talvez eu já tenha respondido algumas perguntas com aquilo tudo que eu fui falando, né? E aí, de repente, você vai pensar assim, poxa, a Bruna não me falou aquela pergunta, né? Mas você pega a live e está ali a resposta da sua pergunta, tá bom? Manda aí, Bruna. Com certeza. Uma pergunta aqui que foi feita, você falou muito, né? Que é a respeito de... Se você concorda com a afirmação de que o medo é a ausência da fé, né? Você foi falando bastante sobre a fé. É isso. Essa pergunta foi do Felipe Ravaglia. O Magno Silveira falou, ótima conversa, amigo. E ele também perguntou, o medo pode nos fazer negligenciar nosso chamado? Você citou um pouquinho sobre isso aí. Com certeza. E outra coisa, não só negligenciar, perder a porta da graça. Santo Agostinho dizia, né? Tenho medo do Senhor que passa. Ou seja, eu tenho medo que o Senhor passe e eu fique. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Medo, medo, medo. Conheço pessoas que, por medo, e sempre em decisões, hoje vivem uma vida frustrada, muito infeliz e sem sentido nenhum. Porque sempre enrolaram na resposta a Deus. Está com medo? Vai com medo mesmo, mas não deixa Deus esperando, não. A Maria Marta Dias, ela comentou aqui que ela está com muito medo. Acredito que essa live esteja fazendo muito bem para ela. O Márcio de Souza disse também, por suas palavras, como Deus é simples e age de maneira simples. Achei muito bom isso também. E a Gisele Martins que pergunta, o que você pensa sobre o medo da morte? O que eu penso que muitas e muitas vezes as pessoas se deixam dominar por esse medo da morte, porque não creem na vida eterna, né? Às vezes a gente tem medo mesmo, temos medo do desconhecido, temos medo do que a gente vai encontrar, mas está aqui, ó, a palavra de Deus é a luz, a palavra de Deus é a luz, e vai iluminando e vai te fortalecendo, e Ele, o nosso Deus falou, não tenha medo. Não tenha medo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado. Eu estou indo para a casa do meu pai preparar essas moradas para esperar você. Meu amado, minha amada, presta atenção. A morte é uma passagem. A morte é... Você morre para essa vida, mas aí você nasce para o eterno, para a vida eterna. Virão medos, como eu já falei, medo do desconhecido, mas preciso alimentar minha fé e seguir em frente. Para que eu vou ficar alimentando o medo da morte, ficar, meu Deus, que medo da morte, que medo da morte. Eu vou ter que enfrentá-la de um jeito ou de outro. Vou ter que enfrentar mesmo, a não ser que Jesus volte antes. E olha, se bobear, está parecendo que vai voltar antes mesmo. Né? Mas nós vamos ter que enfrentar. Sabe o que vai tirando do seu coração o medo da morte? Isso é ótimo falar. Sabe o que tira muito do seu coração o medo da morte? Quando você vai encontrando o sentido da sua vida e fazendo a vontade de Deus, você se ocupa tanto em amar, em tanto fazer a vontade de Deus, que vai se completando em você a própria vida. Você vai percebendo que a sua missão está sendo cumprida. Você vai percebendo, meu Deus, eu estou completando minha missão. E quanto mais você completa a sua missão, aquilo que Deus quer para a sua vida, você percebe profundamente, claramente, que está chegando a um ponto de que você não tem problema nenhum de seguir em frente, ou seja, de morrer, porque se completa. Como eu gostaria de saber explicar isso melhor, né? Mas quanto mais você faz a vontade de Deus, olha, presta atenção nisso, quanto mais você faz a vontade de Deus, mais você percebe o sentido da sua vida, e mais você tem sede, fome, saudade do eterno, e mais você quer ir para o eterno. E aí, com certeza, você vai perdendo o medo. O medo disso daqui que passa. Perdendo o medo dessa passagem, porque você já está inundado daquilo que é eterno. E aí?
Muito bom. Não temos mais perguntas por enquanto, mas você que está aí, se você quiser mandar a sua dúvida, ainda dá um tempinho para o Cleiton responder. Mas a Marlene Fim de Oliveira colocou aqui embaixo. Coloca. Estamos vivendo uns dias de medo, mas as suas palavras estão nos confortando. Oh, glória a Deus, minha irmã. Às vezes a gente fica com medo mesmo, é verdade, né? Essa pandemia, mas também a violência e tantas outras coisas nos dão medo mesmo. Faz o seguinte, partilha seus medos. Às vezes a gente tem medo de partilhar um medo. E às vezes a gente, por vaidade, por orgulho, não partilha o medo. Não quero mostrar minhas fraquezas. Bobagem, bobagem. Olha, pergunta aos meus filhos e filhas aqui, pergunta à minha esposa. Eu partilho todas as minhas fraquezas, todas as minhas misérias. Eu sou muito expressivo. Todo mundo sabe quando eu estou aborrecido, quando eu estou triste, quando eu estou machucado com alguma coisa, quando eu estou com medo, quando eu estou ansioso. Eu partilho tudo. A partilha é uma arma poderosa contra o medo. A partilha é uma arma poderosa contra o demônio. É uma arma poderosa para a nossa cura, para a nossa libertação. A partilha nos leva a pararmos de lutar sozinhos, e quem luta sozinho sempre perde a batalha. Sempre perde a batalha. Não lute sozinha, não lute sozinho. Eu não luto sozinho, não luto. Eu chamo os meus irmãos e irmãs, olha, vamos lutar comigo. E a gente sempre vence. Chegou mais uma pergunta aqui agora, do Lucas Pigatti. O que fazer quando você tem medo de uma amizade estar te fazendo mal? Senti que Jesus me avisou que essa pessoa vai me fazer mal no futuro. Primeiro você tem que ter certeza, né, disso, né, se realmente essa amizade vai te fazer mal no futuro. Mas, se já está vindo esses recados, se já está vindo essas coisas, começa a perceber direitinho, de repente Deus está avisando que essa amizade não está certa. Então, meu irmão, um conselho que eu te dou, coloque-se mais em oração, e se lá no fundo você já percebe que essa amizade não vai te fazer bem, parte, segue em frente, não alimente essa amizade. Cleiton, eu vou abandonar a pessoa. Não, meu irmão, não é isso. Vai, se fortalece, se ponha no caminho que você tem que pôr, e de repente, com o seu testemunho, vê se essa pessoa também se coloca no caminho de Cristo. Mas, se você está fazendo essa pergunta, muitas e muitas vezes é porque você já está percebendo certas coisas e precisa romper. Precisa mesmo romper. Coragem de romper, meu irmão. Mais uma pergunta. O Johnny de Castelo. Meu irmão, faz para você. Saudade de você, Johnny. Saudade também. Existe um limite em não ter medo e ser orgulhoso ao ponto de não temer a Deus? Sim, tem tantas e tantas pessoas que são tão orgulhosas, que se dão mal, se dão mal mesmo, quebram a cara, mas vão em frente mesmo. E aí, meu irmão, o orgulho nunca é bom para nada mesmo, nunca prestou o orgulho. Um medo interessante, um medo digamos, legal, é quando você, por medo, mas na verdade gera prudência, você evita de fazer certas coisas para não arriscar a sua vida, né? Certos medos para você não pôr em risco a sua vida. Agora, existem pessoas também que fazem coisas que parecem ser de extrema coragem, mas não é coragem nenhuma, é porque a pessoa não tinha noção do perigo que estava correndo. Às vezes, fazem certas coisas, parecem extremos atos de coragem, mas por pura ignorância, porque não sabiam o risco que estavam correndo. Então não tem nada a ver com coragem isso, tem a ver com ignorância, né? Então, por orgulho fazemos coisas que parecem ser corajosas, mas isso daí não vai dar frutos em nada, isso só vai te fazer cada vez mais começar a ter medo, sabe de quê? Medo de perder a posição. E você vai ter que ficar preservando aquele tipo de atitude, né? Sempre com medo, por orgulho. O próprio orgulho é medo de demonstrar as suas fraquezas. É medo de mostrar que às vezes você não sabe determinadas coisas. Medo. Espero ter conseguido responder. A Samela perguntou aqui, acho que alguns pontos você acabou de responder agora, né? O medo pode ser bom? Se sim, até quando pode ser bom? O medo que
te faz fazer a vontade de Deus. Por exemplo, medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno, medo de ofender a Deus. Sim, se não me engano, Santa Margarida Maria, perguntaram a ela qual o seu maior medo, ela falava: o meu maior medo é de ofender a Deus. Meu maior medo é de ofender a Deus. Então, esse medo é um medo que você pode aproveitar-se demais dele. Agora, para você saber o que é o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem, silêncio, vida de oração, escuta, partilhar com um bom diretor espiritual, partilhar com alguém maduro na fé para que possa te orientar. E o Lucas só completou, né, diante da sua resposta sobre a amizade que ele tinha feito, ele falou: no caso, essa amizade, eu sempre conto as coisas que estou me sentindo mal para essa pessoa e ela me faz mais mal ainda. E tudo que conto para ela dá errado. Então você já sabe a resposta, né? Lucas, você já sabe a resposta, meu irmão. Cuidado com os apegos, cuidado mesmo. Então, olha, segue em frente, parte para outra. E se a pessoa não entender, problema dela. Se é a vontade de Deus, rompa com quem tiver que romper. Não tem essa. Não tem essa mesmo. Amém? Estamos no finalzinho. Faltam 8 né? minutos. Oh, meu Deus. Quantos? 8 minutos? Você achou aquela oração? Né? Você me dá aí para a gente poder fazer. A oração da humildade. A humildade aterroriza o demônio. A humildade nos leva ao reconhecimento da nossa pequenez e deixa Deus agir. Um coração humilde dá livre acesso a Deus. E se eu dou livre acesso a Deus, claro que o Senhor vai curar, vai me libertar, vai me encher de coragem. Eu já me emociono aqui, já fico muito feliz, porque eu tenho certeza de poder ter ajudado algumas pessoas. Eu me emociono aqui porque como é bom poder falar de Deus e como é bom poder ajudar as pessoas a abrirem o coração para Deus. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã, de abrir seu coração para Deus. Deixa Ele agir. Cleiton, eu tenho tanto medo que eu não consigo vencer. Tudo bem, faz o seguinte, na paciência, na coragem, na fé, apenas abra seu coração e deixa Deus agir. Apenas isso. Cleiton, eu não sei como romper com medos que eu carrego há anos. Tá bom, mas Deus sabe. Abre seu coração, Ele vai agir. Ele vai agir. Põe a mão no seu coração e vai acompanhando essa oração. Jesus manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Esse desejo de ser amado que eu estou falando aqui é de ficar na carência, tá? Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus. Dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Amém. Faça essa ladainha da humildade.
Se não me engano, está no site do Padre Paulo, né? Faça constantemente essa ladainha da humildade, que você pode ter certeza que muitos medos serão vencidos. Amo vocês, amo muito vocês. Que o Cristo vos encha da fortaleza, da coragem, da constância, da perseverança, da generosidade. Se tiver com medo, partilhe aí, eu vou estar rezando para você. Mas se está com medo, vai com medo mesmo. Não deixe o medo roubar seus sonhos. Não deixe o medo roubar seus sonhos. Vá em frente, se lança. Se Deus é contigo, está tudo certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe, um beijo grande, que a Virgem Maria, a mãe da coragem, rogue por todos nós. Posso tudo naquele que me fortalece. Beijão, Deus abençoe, um abraço apertado. Amamos te encontrar. Valeu.